popularmente esse entendimento que mulheres são mais vulneráveis a adoecimentos mentais do que homens. Isso é, de certa forma, um fato, mas também é uma suposição que a gente faz na área. Por quê? Não é incomum que homens evitem falar sobre o que eles sentem, o que eles estão passando. Então é muito real assim a questão de subdiagnósticos dentro do gênero masculino. Então, no fim, quando a gente vê dados, é muito mais comum mulheres com diagnóstico de depressão, de ansiedade, as próprias tentativas de suicídio, todas essas notificações elas ficam mais para o gênero feminino. Tem, claro, questões sociais, né? Tem todo o papel da mulher na sociedade que interfere com certeza na forma como ela se sente, na forma como ela se vê, como ela planeja a vida dela para o futuro. E tem questões biológicas, genéticas, fisiológicas, né? Acho que a gente pode partir pensando nesses dois tópicos, assim. A TPM é comumente entendida como uma coisa que pode acontecer, né? Com qualquer mulher e que, é só uma desculpinha ali para ela poder extravasar um estresse ou alguma coisa assim. E, certo ponto, é algo também muito cultural, mas é uma resposta fisiológica da mulher. Então, tem alterações hormonais naquele momento que fazem com que ela tenha prejuízo no sono dela, com que ela tenha prejuízo na forma dela de se relacionar com as pessoas, porque ela está mais irritada, ela está mais cansada, ela está com desejos estranhos ali que nem sempre podem ser satisfeitos. Então, muda muito, né? A gente tem o transtorno da disforia pré-menstrual, então hoje em dia tem um diagnóstico para isso. A gente tem também a questão da menopausa, né? Então, por uma questão de faixa etária, a mudança hormonal afeta muito a forma como a mulher se sente, como ela se relaciona no mundo, como ela vive aquela época. Isso tudo vai mexendo um pouquinho ali. Isso pensando no biológico, né? No fisiológico. Ainda tem toda a questão social, o papel da mulher. Que enquanto ela está vivendo essa loucura de coisas aí dentro, ela está tendo que lidar com gente, ela está tendo que trabalhar, ela está tendo que cuidar de filhos. Às vezes tem uma carga em dobro de trabalho, porque ela tem que trabalhar em casa também, limpando a casa, fazendo comida, cuidando de um marido às vezes. Então tudo isso interfere muito diretamente na forma como ela vai se sentir. E claro, no dia a dia essa conta vai enchendo e pode virar um transtorno, pode virar um adoecimento. Quando a gente vai pensar no caminho para uma cura, ou pelo menos para o tratamento, é esse o caminho, é falar sobre isso, é tentar entender isso. Então o homem, quando ele omite os sentimentos que são desagradáveis, as situações que estão mais complicadas para ele acaba dificultando o caminho para sair disso, para poder ter uma vida melhor. Claro, a gente pensando num recorte, né, para o gênero, tem sim características que fazem com que a gente acredite que é mais vulnerável mesmo ao sofrimento, né? Não significa que é mais fraca, mas que a formação social coloca ela num lugar mais vulnerável, né? As pequenas violências do dia a dia, então os machismos, né? Tudo isso acontece e faz com que a mulher sinta mais, fique mais nesse lugar realmente de pessoa vulnerável a um sofrimento psíquico, né? Tudo isso acontece, assim. Sentir não é fraqueza de forma alguma. E é esse pensamento errado, mas que é comum de sentir estar fraco, que leva para tantos homens não notificarem o que está acontecendo e tantas mulheres, ao notificarem, ao falarem que não estão bem, serem de alguma forma mal vistas, né? Essa mulher, ela não sabe ser mãe, ela não sabe trabalhar, ela não é uma boa esposa porque ela não faz comida para o marido dela. O que está acontecendo, né? Às vezes ela passou o dia inteiro trabalhando e ela não conseguiu fazer um jantar à noite. Isso faz dela uma má esposa ou uma pessoa cansada, né? Uma pessoa que está chegando num burnout às vezes. Então tem muitos quadros que a gente vê, muitos diagnósticos, né, que a gente vê que não é por acaso que mais mulheres têm diagnósticos. A gente tem que levar em consideração a responsabilidade de nós, enquanto mulheres, que, né, nós sentimos, nós vivemos isso e temos mulheres nas nossas vidas que vivem isso. Então a gente tem que se responsabilizar pela forma como a sociedade está estruturada e, de certa forma, maltrata, né, vulnerabiliza essas mulheres. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E tem que criar mais um lugar de apoio. Então a gente vê o machismo acontecendo, por exemplo, e as mulheres precisam se cuidar, se proteger. Você vê uma situação dessa que você
Observe como uma mulher está vulnerável, está sendo vítima de uma violência, que assim, pode não ser uma agressão física, mas é uma agressão psicológica muitas vezes, né? Então você precisa dar espaço para que ela possa experienciar isso de uma forma mais humana, que ela sinta segura para poder falar sobre isso, ser ouvida de verdade sobre isso e buscar com apoio um caminho para poder lidar com esses pequenos problemas do dia a dia que aos poucos são adoecedores, né? Não é incomum que primeiro outras pessoas identifiquem isso em você, né? Falem que, nossa, você tá diferente, você tá estranha, e muitas vezes você realmente já mudou muito e não percebeu. Como que você pode perceber, então? Repara no seu dia a dia, na forma com que você lida com as coisas que acontecem com você no dia a dia, as respostas emocionais que você tem. Problema todo mundo tem, né? Vai acontecer, então você vai se estressar, é natural, é saudável, você vai sentir raiva, você vai se sentir ansiosa. Mas você precisa ver até que ponto isso não está te paralisando, te prejudicando seus relacionamentos e não está servindo de fato para o que é, não está resolvendo o seu problema. Então você tem que perceber ali, será que eu não estou dormindo bem? Será que eu tenho me sentido mais irritada do que geralmente eu costumo me sentir? Será que estímulos mais fracos, coisas menores, não estão me fazendo sentir mais do que antigamente? São as pequenas coisas assim. Será que no meu relacionamento eu estou tendo alguma dificuldade? Tudo isso é indício de adoecimento, é indício de que talvez as coisas não estejam tão bem e que tem um caminho, né? O que importa é, fale sobre isso. Procure pessoas com quem você confia. Nem sempre a gente consegue encontrar um profissional, mas a gente tem pessoas confiáveis na nossa vida e pessoas que podem sim contribuir muito. Elas não vão solucionar o seu problema, mas elas vão te dar um apoio para te fortalecer e você criar condições para solucionar os seus problemas. E mesmo se não solucionar, você pelo menos vai diminuir eles ali e se adaptar. Então, criativamente, você vai encontrando respostas no dia a dia, mas para isso você tem que parar e pensar sobre os problemas. Então, você para, pensa, reflete, troca com os outros e assim vai crescendo, né? Mas se você percebe que realmente está adoecendo, você não tem conseguido dormir bem, não tem conseguido comer bem, as pessoas percebem que você não está se relacionando como antes, você precisa de alguma mudança, pode ser que você já esteja adoecido, né? E aí procurar um profissional. Como uma mulher pode cuidar da saúde dela? Primeiro ela vai parar e olhar para a saúde dela. Então ela não vai se cuidar para ser melhor para os outros, é para ser melhor para ela. Isso é para quê? É para os desejos dela, para as vontades dela, para as necessidades dela. Ela não precisa ser melhor para ser uma mãe melhor, para ser um profissional melhor. Uma mulher que cuida da saúde é uma mulher que é melhor para ela mesma. Então ela vai parar, vai olhar para os limites dela, vai entender quais são, vai procurar ajuda para os limites que ela tem e procurar potências, possibilidades que ela tenha, às vezes até adormecidas dentro dela, né? E um campo muito fértil para isso é na troca de ideias com pessoas que ela confia e especialmente com profissionais, né, da área da saúde mental. Então eu diria que o caminho é esse.